A ata do Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, sinaliza mais aumento de juros por lá e faz as bolsas caírem mundo afora. E como estamos falando, claro, da principal economia do mundo, isso traz consequências para todo mundo e inclusive para nós, e a gente vai falar quais são. Assunto para elas, Priscila Yazbek e Thaís Herédia. Thaís que chega agora com a gente. Thaís, boa tarde para você. Oi, Marcela, boa tarde para você, Evandro, Priscila, para todos que estão conosco. Vamos lá então para o nosso bate-papo diário aqui no Live CNN. É sempre uma honra tê-las aqui com a gente. Olha, Pri, o que o Fed planeja fazer? O que diz essa ata? Qual que é a expectativa? E por que as bolsas começam a cair pelo mundo com essa ata, com essas decisões futuras aí que o Fed vai tomar? Pois é, Marcela, só para falar sobre o mercado hoje, né? Hoje a gente tem a nossa bolsa subindo um pouco, mas corrigindo um pouco da forte queda que teve ontem, caiu mais de 2% ontem. Então, uma parte da queda já estava acontecendo antes, então hoje também em alguns mercados a gente tem um certo movimento de correção, mas esse movimento aí do Fed, ele afeta negativamente as bolsas no mundo todo. Então, só para a gente dar uma retomada no que aconteceu, o Fed passou meses dizendo que a inflação é transitória nos Estados Unidos e que não subiria os juros tão cedo. E aí, na ata de ontem, então, o Fed mudou o tom e foi muito mais duro do que o mercado esperava. A Bloomberg fez um resumo que eu gostei bastante. Ela falou que não é mais o mesmo Fed dos anos 2000, que gostava de se mover gradualmente, que a ata sinalizou que o Fed quer se mexer muito mais rápido para combater a inflação de forma mais agressiva e mostrar que os preços estão sob controle. E aí, sobre a ata especificamente, queria trazer o que os analistas do mercado destacaram. Eles falaram que a curva de juros hoje está precificando 81% de chance de que os juros subam já em março lá nos Estados Unidos. Antes essa chance era de 63% antes da ata. Eles também analisaram que é mais provável que o Fed faça 4 altas de juros nesse ano nos Estados Unidos do que 2, e também destacaram que os membros do Fed querem começar a reduzir o balanço patrimonial do Banco Central americano, que está hoje em quase 9 trilhões de dólares, isso logo depois que o Fed fizer a primeira alta de juros. Da última vez que eles reduziram o balanço patrimonial, eles começaram só 2 anos depois da primeira alta de juros. E aí eu queria trazer também uma análise do Felipe Villegas, da Genial Investimentos, que foi bem interessante. Ele explicou que antes da pandemia, para a gente entender esses números, esses movimentos, antes da pandemia o Fed tinha cerca de 4 trilhões de dólares no seu balanço. Aí ele começou a comprar ativos na pandemia para estimular a economia. Com isso, o balanço subiu para 9 trilhões e o Fed passou a ser o principal comprador de ativos lá nos Estados Unidos. Então, esse movimento é como se o principal investidor do mercado americano, que é o Fed e também é o maior mercado do mundo, ele falasse que vai comprar menos e vai fechar um pouco a torneira do dinheiro. Então, é menos dinheiro circulando no mundo todo. Isso explica a queda das bolsas no mundo afora e principalmente aqui, que o investidor já não tinha muito motivo para investir por causa das incertezas internas. Com esses juros mais altos lá nos Estados Unidos, o investidor migra o dinheiro para a economia que é mais segura do mundo e que agora está pagando, tem uma previsão de que vai pagar um rendimento ainda maior. Então, a Pri já falou um pouco do impacto, né, Thaís, dessa decisão do Fed, dessa ata do Fed, de falar da perspectiva que deve aumentar os juros para combater a inflação. Fala mais um pouquinho para a gente, então, como que isso deve impactar, inclusive, aqui o país? Marcela, o mundo inteiro estava esperando essa sinalização e não é à toa. O dólar é a moeda que referencia ou fundamenta a precificação, a formação de preços de qualquer coisa no mundo inteiro. Eu costumo dizer que a maior instituição que um país pode carregar é a sua própria moeda, né? E o dólar acaba assumindo uma posição de maior instituição, uma das maiores instituições do mundo, porque é um ativo global. Portanto, quem manda no dólar, que é a economia americana, que é apenas o Banco Central dos Estados Unidos, é ele que consegue fazer sozinho essa referência, por isso que o mundo inteiro fica olhando para o que está acontecendo, porque na medida em que muda o preço do dinheiro, muda o preço do dólar, que é a taxa de juros, o mundo inteiro vai ter que se readaptar. Há 2 leituras para esse movimento feito, que é esperado agora pelo Banco Central americano. O primeiro é começar a subir a taxa de juros. Esse nós já conhecemos. Para nós aqui no Brasil, quando a gente ouve que o Banco Central vai subir os juros, já sabemos que a torneira fecha. Lá é diferente, porque o Banco Central, quando ele começou a trocar
ativo que não compra no supermercado, não faz investimento, que são títulos. Por dinheiro, esses 9 trilhões de dólares que estão lá no balanço do Fed, 5 trilhões foram de dólares impressos. O Banco Central literalmente pegou 5 trilhões de dólares e me disse, me dá aí um papel seu que não serve para você fazer investimento e consumir e eu te dou dinheiro. É com esse estímulo que a economia voltou rapidamente. E por que a Bloomberg faz essa avaliação muito interessante que a Priscila traz aqui, de que não é mais aquele Fed dos anos 2000. O Fed dos anos 2000, principalmente depois da crise de 2008, ele foi obrigado a fazer um movimento nunca antes feito na economia americana, de levar os juros para zero, para evitar que a maior economia do mundo vivesse o horror do crash de 1930, 1929. Então era uma outra situação. Aqui foi como se alguém tivesse desligado a chave do mundo e ligasse de novo. Tanto assim que a economia está voltando e, portanto, a inflação também. Nesse tempo todo que os Estados Unidos manteve juros muito baixos, a inflação não voltou. Hoje é um cenário completamente novo. Então é preciso ter um Banco Central com uma nova atitude também. Aqui, para nós no Brasil, é mais complicado, porque nós já carregamos um risco muito alto. Então, para atrair o investidor, com a incerteza que oferecemos, temos que ter uma taxa de juros bem mais alta. O Banco Central nosso aqui, quando decide pela taxa de juros aqui, já leva isso em consideração, inclusive. Pri, esse anúncio, essa ata mais arrojada, por quê? Pois é, Má, eu acho que o que a gente pode... A Thaís fez um resumo aí bem completo, usou analogias ótimas para a gente conseguir entender direitinho como que afeta aqui o nosso mercado. E aí, assim, o que todos os economistas estão dizendo, eles já vinham dizendo antes, é que esse é o ano de alta de juros no mundo e de alta da inflação, né? De uma inflação pressionada. Então, vai ser um teste de fogo para a economia mundial, para o Brasil também, para os emergentes, porque é como se o mundo tivesse recebido uma anestesia durante a pandemia, né? Com esses estímulos todos, com essa injeção de dinheiro que os governos fizeram nas economias para conseguir conter os efeitos da pandemia. E agora é como se eles estivessem tirando essa anestesia, toda essa injeção de dinheiro, e agora os mercados e as economias, elas vão começar a se mover mais sem essa anestesia. Então, é possível que os mercados e as economias sintam dor, né? Comecem a sentir dor sem esses estímulos todos. Então, esse é a grande expectativa para esse ano, que é essa retirada desses estímulos e como que as economias vão reagir. Então, é por isso que a gente tem uma perspectiva aqui no Brasil, por exemplo, de um crescimento muito fraco, de 0,4%, que além de menos dinheiro circulando no mundo todo, a gente também tem problemas internos aqui que se somam a esses fatores externos. Thaís, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu quero falar rapidamente que o problema da inflação transitória que o Fed desfez, e era uma visão geral, inclusive aqui do Brasil, o que explica esse movimento mais forte sobre a taxa de juros é porque a inflação, que ela dura mais tempo, que ela é mais difícil de combater, ela pode mudar a estrutura da economia, ela pode mudar os fundamentos de uma economia, de economias estáveis, que nunca mais lidaram com inflação alta. Então, o pânico geral das economias desenvolvidas é voltar a conviver com uma inflação muito alta que vai para os salários e que começa a se retroalimentar. É um mecanismo que nós aqui conhecemos bastante também e por isso temos uma luta mais difícil contra a inflação. Mas lá eles não querem que nem comece esse processo. Tá bom, então, antes de encerrar, eu queria perguntar, vocês gostam de carnaval? Acho que eu já gostei, eu gosto de assistir, eu gosto das músicas, eu gosto das escolas, eu gosto da animação, mas não de ir para a rua. Você gosta de assistir na sala da sua casa, é isso? Na sala de casa, ou mesmo ir na rua ver, assim, mas brincar mesmo, aquela curtição da brincadeira, eu já não curto mais tanto não, acho que eu tô ficando velha, Marcela. Imagina, jamais. Pri, você? Adoro. Adora? Saudades dos bloquinhos de rua. Olha, e eu te julgando, achando que você não curtia tanto o carnaval. Julguei mesmo. Você não me conhece de outros carnavais. Olha, ousada, gostei. Os carnavais do passado que não contem sobre a minha participação, assim espero. Tá certo, obrigada, gente. Até amanhã. Aliás, até amanhã não. Vamos falar de carnaval, na verdade, porque, olha aqui, recebi aqui uma ordem pra gente continuar falando de carnaval.
O carnaval aqui de São Paulo, os blocos de rua foram cancelados, mas na avenida, no sambódromo, das escolas de samba, vai poder acontecer, né? De uma forma mais controlada, com uma série ali de protocolos. O que vocês acham desse tipo de evento acontecer, evento como o carnaval, dentro de um ambiente controlado, digamos assim? Também é viável? Começo eu aqui, pode ser? E a gente pode até falar do ponto de vista econômico, né? Que é um evento muito importante. Exatamente. A palavra controlado talvez seja a principal ferramenta, né, que os governos têm hoje para lidar com essa nova onda de contaminação. Marcelo, eu acho que essa é a principal preocupação, né? Levar todos os bloquinhos para o mesmo lugar ou permitir apenas no sambódromo, né? Quer dizer, que dê a alternativa para um mínimo de fiscalização e de controle da contaminação. A economia vai sentir. A indústria do carnaval, ou vamos dizer assim, todos os setores envolvidos no carnaval, que vão desde a confecção de uma fantasia ou da purpurina, que quem vai nos bloquinhos passa no rosto e tal, até as grandes escolas de samba, tem uma movimentação econômica gigantesca, envolve milhões de pessoas. E mais um ano sem a realização dessas festas significa mais um ano sem a renda gerada por isso e distribuída por todas as pessoas que participam. Então, sim, é uma preocupação econômica. Sim, pode atrasar uma retomada do mercado de trabalho e da renda das famílias brasileiras, mas ao mesmo tempo é o mesmo dilema que vivemos lá atrás, né? Quer dizer, é preciso controlar essa contaminação agora para que ela não vire de novo um problema grave de saúde pública com mais mortes e mais perigo. Então, é muito difícil tomar essa decisão, é uma balança difícil de equilibrar mesmo. Não sei se é minha vez aqui de comentar, mas... Sempre é a sua vez, pode seguir. Vamos lá, então. Não, o que eu tenho visto dos economistas dizendo, algo parecido com o que a Thaís falou, né, que a gente teria uma retomada acontecendo de uma forma mais vigorosa, com o avanço das vacinações em 2022, aí vem, então, a variante Ômicron dar uma segurada um pouco nas coisas. O que o mercado está dizendo nesse momento é que está mudando a régua de medição sobre o avanço da pandemia. Então, antes, a pandemia era medida muito pelo número de casos, número de mortes, mas agora está sendo mais medida aí pelo número de mortes e hospitalizações. E o mercado está vendo isso lá fora, no mercado europeu, por exemplo, no americano, os índices, antes dessa notícia aí do Fed mais duro, os índices continuavam subindo, mesmo com o avanço da Ômicron, porque o mercado estava fazendo a leitura de que é uma variante que afeta de forma menos severa as pessoas que são infectadas e que pode se sobrepor às outras variantes, por isso poderia indicar que seria uma transformação da pandemia numa endemia, né? A pandemia viraria endêmica, né? E é por isso que os índices continuavam subindo. Mas qual que é o grande problema que os economistas estão vendo agora? O grande problema é que, de qualquer forma, isso acaba provocando restrições e fechamentos que não estavam previstos antes. Então, é mais um baque para a economia. Carnaval é um desses exemplos aí. Toda essa movimentação do carnaval que aconteceria nos blocos de rua, não vamos mais ver. Então, isso deve, com certeza, ter um impacto também na economia. Olha, adorei o nosso bate-papo. Começamos falando de ata do Fed, terminamos com o carnaval, claro, do ponto de vista econômico. Obrigada, meninas, e até amanhã.